E aí, amigos e amigas, estamos aqui agora prontos para trabalhar com esse assunto que é de fundamental importância, que é o assunto chamado tabela periódica. Com a tabela periódica em mãos, amigo, com o entendimento da tabela, você consegue desenvolver bastante seu estudo de química, principalmente para as ligações e para tudo que está por vir. Então, bom é você trabalhar com tabela periódica bem entendida, bem bonita, e está dividida em duas partes. Essa parte de agora é a parte que vai trabalhar inicialmente com o histórico e algumas características da tabela, que seria o seguinte. O que é que nós temos aqui, amigo? Nós temos o assunto fundamental, e aí vamos começar. Esse cachorro ficou latindo nesse horário. Eu gosto desse horário porque eles latem assim, aí eu acho massa, adoro latido de cachorro, tá certo? Então vamos jogar duro aqui agora. Um breve histórico sobre a tabela periódica, né? Tudo começou, na verdade, com esse alemão, Rembrandt. Nasceu em 1630 e morreu em 1710. Esse cara tem uma história longa e engraçada, mas em 1669 é que veio o grande feito desse carinha aí. A foto dele é essa, peguei lá na internet. E aí ele tinha aquela coisa da alquimia, de achar que tudo que ele tocava, tudo podia ser transformado em ouro. O que foi que ele fez? Ele achava que a urina dele tinha cor parecida com a urina das pessoas de maneira geral, cor parecida com cor de ouro. Então ele achava que ele poderia transformar a urina em ouro. E aí ele começou a guardar a urina dele. Guardou um monte de urina, até que um dia ele conseguiu ferver, utilizando lá os métodos dele, e aí ele conseguiu descobrir o primeiro elemento químico descoberto na história do mundo, que é nosso querido fósforo. Esse cara aqui, ó, fósforozinho inflamável, que esse é do tipo branco, que esse aí, na verdade, ele pega fogo com facilidade. E aí, esse foi o ponto de partida para a tabela periódica ser construída. Primeiro elemento em 1669. Aí o tempo vai passando e vem Antoine Laurent Lavoisier, de Lavoisier. Na verdade, o Lavoisier, não tem esse de Lavoisier, não, só é um Lavoisier, porque dois. Mas tudo bem. Esse cara, em 1789, ele começou a fazer um trabalho bacana. Esse assunto ele é um pouco assim mais rápido, porque ele tem mais informação do que explicação. Olha a carinha bonita dele aí. Lavoisier, ele deu origem, na verdade, à química como ciência, observando e criando as hipóteses dele. Aí ele criou em 1789 um tratado que chamou Tratado Elementar da Química, e construiu uma tabela com 32 elementos. Só que a tabela dele foi mais ou menos assim, ó. Não sei se dá para você enxergar direito, mas aqui tem gases, ácidos, metais e elementos terrosos. Então ele foi dividindo coisa desse tipo. Só que aí não foi aceito, o pessoal achou que essa divisão estava muito assim estranha, não fazia sentido, e aí acabou não valendo de nada essa teoria, essa hipótese de Lavoisier, né? E aí a coisa foi passando. John Dalton, esse do modelo da bola de bilhar, no início do século XIX, já não tem o ano assim preciso, a carinha dele aí, ó, por causa do daltonismo, que a gente já conversou sobre isso lá nos modelos atômicos. Ele tinha uma lista de elementos onde ele conhecia a massa atômica. E aí colocou em ordem crescente de acordo com suas propriedades e suas propriedades de seus compostos. E aí eles tinham assim elementos que tinham massa atômica muito separada, mas as propriedades eram semelhantes. E ele fez uma tabela assim, ó. Ele, na verdade, foi o primeiro que usou símbolo. Não sei se você consegue ler aqui, mas é hidrogênio. Aí você tem aqui, não sei, aqui você tem carbono, oxigênio. Aqui é o azoto. Azoto é nitrogênio, o primeiro nome do nitrogênio, que ali é azoto, que ali está apagado. E aí, amigo, foi o primeiro a usar símbolo para identificar os elementos. E aí a coisa foi andando, né? Aí veio um carinha chamado Dobereiner, que em 1829 criou, aí já foi uma tabela já um pouco mais assim sensata, tabela das tríades. Esse carinha aí é o Dobereiner, tão legal quando você vê assim a foto dos caras, né? Que a gente só ouve falar do nome. E aí, Dobereiner, ele organizou os elementos de 3 em 3, por isso que chama de tríades, de acordo com as propriedades que se assemelham. Ele fez isso aqui, ó. Pegou lítio, sódio e potássio e pegou as massas deles. Pegou a massa dos extremos, o lítio 7 e o potássio 39, e tirou a média, que era 23. Aí ele colocava o sódio no meio, ou seja, a média dos extremos tinha que ser a média do elemento central, que é o que nós temos aí. E aí ele fez uma tabela dessa aqui. Só que aí ele tinha basicamente o que? 2, 3, 15 elementos. Aí quando foram surgindo novos elementos, eles não se encaixavam nas tríades.
E aí a tríade acabou caindo de moral, não tinha mais o que ele fazer. E aí veio um carinha chamado Shankar Toa, esse aí criou o famoso parafuso telúrico. Esse cara fez o seguinte, ele fez um monte de coisa. Viu? Ele pegou ordem crescente de massa também, ele pegou uma linha em forma de espiral, e aí ficou parecendo um cilindro. E aí ele colocou os elementos que se assemelhavam na mesma linha vertical. Aí ele fez o seguinte, que as propriedades dos elementos são as propriedades dos números que eles continham. E as coisas começaram a ficar estranhas, né? Mas ele começou a reconhecer que as propriedades elas se assemelhavam a cada 7 elementos. E aí, a partir daí, esse carinha aí, que é o Shankar Toa, que a pessoa chama de Totô, a tabela dele era isso aqui, ó, esse cilindro aí. Planificando, ele fica mais ou menos desse jeito. Organizando assim com números, você tem aí as semelhanças que ele colocava nos elementos. Você tem aqui, ó, potássio com lítio, cloro com flúor, cálcio com berílio, e por aí vai. E para ele parecia um parafuso, como tem aí, uma tabela de parafuso. Só que, para ele, tanto fazia esse elemento como composto químico, não mudava nada. Substância simples, composta, não mudava nada. E isso, para a época, também era muito complexo, aí o pessoal não divulgou muito e ele se queimou. E também só servia até elementos que tivessem número atômico de abaixo de 40. Quer dizer, já era limitado pra caramba, né? Aí se lascou, Shankar Toa, não se deu bem. Aí veio um carinha chamado Newlands, que criou a lei das oitavas. Esse cara tem a gracinha dele também. Ele organizou os elementos em ordem crescente de massa atômica em 7 grupos de 7 elementos. Porque ele dizia que o oitavo ia se repetir com o primeiro, como as notas musicais. Então ele botava as notas. Quais eram as notas? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aí o próximo elemento era Dó de novo. Então se repetia de acordo com as notas musicais. Aí aquela coisa, né? Ele começou a dar uma noção assim de repetição. Só que qual é o sentido de colocar notas musicais? Sim, por que notas musicais? E o Newlands, ele fez uma tabela, agora a tabela já é um pouquinho mais parecida com o que a gente tem hoje. E ele é esse cara aí, ó. Esse carinha aí bonitão, Newlands. E o problema era o seguinte, essa lei só funcionava para as 2 primeiras oitavas. Depois não tinha mais sentido. E tem mais, ó, o que ele fez aqui, ó. Colocava dois elementos, ainda teve mais. Ele colocou o telúrio antes do iodo, mesmo sendo a massa do telúrio maior do que a do iodo. Quer dizer, é complicado. Aí não tinha sentido o que ele fazia, né? Mas de qualquer forma é bom você saber um pouquinho da história. Aí veio um carinha chamado Meyer, que veio com a tabela das curvas. Esse cara aí, esse coroa aí, ele estudou a relação de volume e massa. E já tinha 56 elementos. E ele fez uma tabela mais ou menos assim, ó. Uma tabela desse jeito. E aí, a tabela dele criada, ele teve um problema. Qual foi o problema? Na verdade, foram algumas limitações. Ele também não distinguiu os elementos de compostos. E as massas não eram corrigidas. E também ele tinha os elementos que ocuparam lugares vazios, ele não estava prevendo as propriedades. E também ele não entregou essa tabela para a comunidade científica analisar, ele entregou para um amigo, em 68. E aí se perdeu, sabe por quê? Porque esse carinha aqui, ó, Dmitry Ivanovich Mendeleev, no ano seguinte, 69, esse cara, parece um doido esse cara para aí, ó, a cara dele aí, Mendeleev, ele organizou em ordem crescente de massa atômica, ele já botou 8 colunas e 12 linhas, já tinham 63 elementos. E aí ele fez uma tabela que é exatamente essa daí que você está vendo, essa tabela aqui bonita. Ele percebeu que as propriedades, elas tinham variação periódica em função do aumento da massa. E ele assumiu que tinha erros no peso de alguns elementos. Peso entre aspas, porque na verdade seria massa. E deixou alguns espaços vazios para elementos que estavam por vir. Então essa foi a grande sacada dele. Quer dizer, você vê aqui, ó, você tem as interrogações, que é o peso que deve estar errado, e você tinha os espaços vazios para poder serem colocados por elementos que ainda iam aparecer. Quer dizer, esse cara passou a ser conhecido como pai da tabela periódica. Só que aí o problema dele é que ele organizou em ordem de massa. E aí Mendeleev tem toda a moral hoje da tabela periódica. Mas Moseley criou a lei periódica. Esse carinha aí, ó, novinho na época, ele morreu até cedo. Esse cara aí, 87, dá o quê? 13, 28 anos. Ele descobriu uma relação
de raio-x com o elemento químico e número atômico. E aí ele percebeu que o número atômico que identificava o elemento químico. Então ele colocou a tabela em ordem de número atômico, que é mais ou menos parecida com o que nós já temos hoje. E aí ele criou, né, uma teoria dizendo que quando os elementos são agrupados por ordem crescente de número atômico, observa-se a repetição periódica de várias propriedades, que é o que a gente vai estudar na próxima aula de tabela periódica, né? Não, mas não desliga ainda não, que ainda vai levar, aqui ainda vai levar tempo. A próxima aula que vai ter a parte 2, são as propriedades. Só teve um cara chamado Seaborg, morreu agora, recentemente, em 99. Ele fez a última modificação na tabela, esse carinha aí, só que ele, na última foto dele, tá bem velhinho, esse cara. Ele descobriu os elementos transurânicos, que também a gente vai falar daqui a pouco o que é isso, transurânico. E aí ele mudou a configuração, invertendo os lantanídeos e actinídeos. Esse foi o trabalho dele. E aí ele falou que cada elemento químico é diferenciado por um símbolo que pode ter até 3 letras, 1, 2 ou 3, que é o que nós conhecemos hoje também, né? Para o cara poder ficar ligado. Primeira letra sempre maiúscula, e a outra sempre minúscula. E a leitura é sempre de letra em letra. C-A, não é K que lê cálcio. C-U, lê CO, você lê, certo? Então aqui o que é que nós temos? Aí depois, olha as outras tabelas aqui que eu peguei de curiosidade, ó. Surgiram essas tabelinhas aí, que tabela feia, tá? Olha as tabelas que não teve nem moral que o pessoal fez, ó. Umas tabelas muito doidas. Aí, ó. Só para você se divertir um pouco aí, em 5 dias, tá certo? Bom, então o que é que nós temos que saber hoje de tabela? As características. A tabela de hoje, ela tem grupos ou famílias que são as colunas, que são 18. Então, hoje nós temos a tabela, que ela tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, até 18 colunas. 18. Os elementos que estão no mesmo grupo, nessa mesma coluna aqui, ó, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, têm propriedades semelhantes. Só o hidrogênio que não tem. Tanto é que a cor dele é diferente. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, ferro, rutênio, ósmio, todos esses têm propriedades semelhantes. O hidrogênio, que está aí, é o único que não se assemelha com ninguém. Tanto é que o Enem botou até uma questão recente sobre isso aí, viu? E os lantanídeos e actinídeos, que estão aqui, esses caras aqui, ó, lantanídeos e actinídeos, eles na verdade pertencem a esse grupo aqui, ó, que é o grupo 3, que o pessoal chama de 3B. Tanto é que o pessoal, algum tempo atrás, a gente vai falar mais disso daqui a pouco, mas vamos falar um pouquinho agora, a tabela começava com o grupo assim, 1A, 2A, para cá vinha 3A até 8A. Aqui vinha 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 3 vezes 8B, 1B e 2B, e o pessoal ficava doido. Então, o que foi feito? Bom, hoje em dia o pessoal trabalha de 1 até 18. Então, o grupo 3B, na verdade, pode também ser chamado de grupo 3, que é o grupo dos lantanídeos e actinídeos, tá certo? Bom, você tem a nomenclatura, que esses grupos aí, todos eles têm nome. E aí você tem o seguinte, o grupo 1, ele é chamado de metais alcalinos, que vem do latim alcali, forma a cinza das plantas, são básicos que a gente vai ver no futuro. Aqui você vai ver também o 2. O 1, repare que o hidrogênio está fora, né? O hidrogênio não está aí, está destacado, cai fora. No 2, os óxidos formados eram chamados de terras, por isso que chama de alcalinos terrosos. Alcalinos terrosos, esses caras aqui. Aí você tem, já do outro lado aqui, ó, o grupo 16 aqui, são os calcogênios, que esses caras, calcogênios é o seguinte, calcos, cobre, e gênios, origem. Então, todos originados do cobre, na verdade vinha de minério de cobre. E aqui o 17 halogênios, chama formadores de sais, formam sais halogênios. E essa última coluna, quer dizer gases nobres, ou seja, sem reagir, são nobres, não querem reação com ninguém. As outras só dependem disso aqui, ó. As outras só dependem disso aqui. Aqui não é escândio, aí chama família do escândio. Aqui não é titânio, aí chama família do titânio. Aqui não é vanádio, família do vanádio. Diga aí quem é o outro. Quem é esse cara aqui? Cromo, é isso aí. Família do cromo. Quem é esse outro? Manganês. Família do manganês. Quem é esse outro? Ferro. Família do ferro. Aqui é o cobalto. Aqui é o níquel. Aqui é o cobre.
Aqui é o zinco. E aqui também, viu? Esse pessoal daqui, ó. Aqui é o boro. Aqui é o carbono. E aqui é o nitrogênio. E também tem aqui os carinhas, né? Lantanídeos e actinídeos, que não são grupos, são, na verdade, elementos pertencentes ao grupo 3B. Eles fazem parte da família do escândio, tá certo? Bom, tem mais informação que eu tenho que lhe passar. Dos períodos. Os períodos são legais. Por que eles são legais? Porque existem aqui, ó, 7 linhas, 7 períodos. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São justamente as 7 camadas eletrônicas. 7 camadas eletrônicas. O que é que eu tenho para lhe falar a respeito desses caras aqui? Que lantanídeos e actinídeos estão aqui, como nós vimos lá atrás. Então, eles pertencem ao grupo, à família... Que família? Ao período 6 e ao período 7. 6 e 7, lantanídeos e actinídeos. Bom, e os actinídeos também são conhecidos como terras raras, porque era difícil você extrair ele dos minérios que tinham eles. Também tem esses dois aqui, viu? São esses aqui, ó. Todo mundo aqui, ó, lantanídeo, que começa com esse LA, série isso aqui chama de lantânio, por isso que chama dos lantanídeos. Além desses dois aqui, ó, escândio e ítrio, que estão aqui em cima deles. Esses dois também são chamados de terras raras, terras raras. Olha como é que era a tabela antes, ó. Lantanídeos e actinídeos, eles não eram colocados aqui. Eram colocados desse jeito aqui, ó. Muito doido, ó. Quer dizer, sem noção. Mas tudo bem, faz parte, né? Cada um faz o que quer com a tabela. Esse primeiro período só tem 2 elementos, chamado de curtíssimo. O segundo tem 8, já é curto, assim como o terceiro. O quarto já tem 18, já é longo. Também o quinto já tem 18. Só que o sexto tem os lantanídeos que estão aqui, ó. Então tem 32 elementos. Então eles são muito longos, muito longos. Agora o mais importante que você tem que saber disso aqui é que o número de período é igual, o número do período que o elemento se encontra é igual ao número de camadas eletrônicas. É isso aqui, ó. Pega aqui os períodos, aí imagine comigo. Vamos pegar aqui, ó. Ferro 26. Qual é o período que o ferro se encontra? Aí você faz a distribuição eletrônica. Aí você conta. Camada K. Por isso que é importante você saber aquela aula de distribuição eletrônica, viu? Se você não está ligado, vai ver lá para você aprender a fazer isso aqui. Fica de boa, que tudo é numa sequência lógica. Aí você tem aqui, ó, K, L, M, N. Você tem 4 camadas. Ele está no 4º período. Se você quiser, você olha aqui, ó. O ferro está aqui. Aqui o ferro. 4º período. E aí você tem, todo mundo vai ser assim, quer ver? Agora é o flúor, fazendo a distribuição eletrônica, K igual a 2, L igual a 7. 2 camadas, K e L. Se você observar o flúor aqui, onde é que está o flúor aqui? E olha qual é o período que ele está. Segundo. Ele tem 2 períodos aí, ó. Está no 2º período, 2 camadas, na verdade. Não tem 2 períodos, 2 camadas. O magnésio faz a distribuição, KLM. KLM são 3. E aí, se você observar aí o magnésio, que eu estou circulando aí, ó, período 3. Hélio só é K igual a 2. Então você vai olhar que hélio só tem, está no 1º período, só tem uma camada. Iodo, 53. KLMNO. 5. Se você olhar o iodo aqui, ó, que está ali circulado, ele tem 5 períodos. Bário, 56. Aí você tem aqui o bário, KLMNOP. 6. Então, se você olhar o bário está no período número 6. E aí você percebe que é facinho de você perceber isso quando você sabe os elementos bonitos. E como é que eles se dividem? Se dividem em metais. Cadê os metais, amigo? Todo mundo que está aí é metal. Ó. Todo mundo que está aí é metal. Todo mundo. Se todo mundo é metal, todo mundo brilha quando é polido. Se todo mundo é metal, todos são sólidos, menos o mercúrio, que é o único metal líquido que existe, que é esse cara aí que eu circulei para você também. Agora, esses 4 que eu botei aí, a temperatura deles é muito baixa. Por exemplo, o césio, ele tem uma temperatura de fusão de 28 graus. Se você bota na mão, não pode botar ele na mão não, que ele é reativo. Vamos falar do galho, que é menos reativo. Se você botar o galho já é 30 e poucos graus. A temperatura do corpo média é 36. Aí você bota ele na mão e ele vira logo líquido. Mas nas condições ambientes são 25 graus, 25, eles são sólidos, tá certo? Mas a temperatura de fusão é muito baixinha desses caras. Bons condutores de calor e de eletricidade, como qualquer metal. Maleáveis, formam lâminas. Cuidado que o pessoal confunde maleável com semole. Não tem nada a ver, nada a ver. E dúcteis, que formam fios. Agora, os ametais são esses aqui, ó, que está aí de azul que eu botei para você. Os ametais, não tem mais semimetal não, viu? Ou é metal ou é ametal. Os ametais são justamente o oposto.
não tem brilho, menos o iodo e o carbono quando está na forma de diamante. Podem ser sólidos, líquidos ou gasosos, aí vai depender, ele não tem aquela coisa de metal ser sempre sólido, com exceção do mercúrio. Não são boas condutoras de calor e eletricidade, só quem é bom é o carbono na forma de grafite. Também tem um fósforo negro, mas sai a coisa lá de alotropia, que é a nossa aula anterior, tá certo? Só tem metal é metal. Aí você tem também aqui, ó, a galera dos gases nobres e completando o hidrogênio, que não é nada. O hidrogênio não tem família nenhuma, o hidrogênio é diferente de todo mundo, tá certo? O que mais você tem que saber? O estado físico. Bom, quais são os elementos gasosos? Gases nobres, obviamente, tá aí na tabela da gente bonita. Gasosos. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Tem também o hidrogênio, que é gás. Tem também o nitrogênio e o oxigênio, que são gases. Agora, o que o pessoal confunde é o seguinte: gases nobres, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, ninguém confunde. Mas flúor é gás, meu amigo, nas condições do ambiente, viu? Porque o pessoal pensa logo em dentista, não sei o quê. Aquilo que você bota no dentista, a gente vai estudar em funções inorgânicas. Aquilo ali é um sal chamado de fluoreto. Fluoreto. Assim como o cloro, viu? O cloro também é gás. Só que o pessoal pensa logo em piscina. Ali o pessoal coloca hipoclorito, que a gente vai estudar também, que é sal. Então, o cloro é gás, o flúor é gás. Os dois são gasosos, tá certo? Que a gente vai falar mais sobre essa coisa de fluoreto, hipoclorito lá no futuro. Quais são os líquidos? Bom, só temos dois. O mercúrio, que nós já falamos, que é o único metal líquido, e o bromo. Só tem esses dois líquidos, só, nas condições do ambiente. E os sólidos, todo mundo para completar a tabela aí, ó. Todo mundo que completa a tabela é sólido, e aí você tem todos os demais, tá certo? Agora, os elementos, eles podem ter origem. Eles são naturais, que são 88. Temos 118 elementos na tabela periódica, 118. 88 são naturais. Agora possui número atômico menor ou igual a 92, que está bem aqui no urânio. Está bem aqui, ó. Urânio, urânio, urânio. O urânio é o último elemento natural que existe. O último, número atômico 92. Agora, tem 4 elementos, bromécio, tecnécio, astato e frâncio, que não são naturais. Você vai entender daqui a pouquinho. Os artificiais são aqueles criados em laboratório. Então, são aqueles que têm acima de 92. Todo mundo é artificial. Podem ser cisurânicos, que são justamente esses. E podem ser transurânicos, que são todos os outros. Que é mais ou menos assim, para você entender agora. Temos elementos naturais, são 88. Todo mundo abaixo de 92. Só que bromécio, tecnécio, astato e frâncio também são naturais, ou melhor, são artificiais e são abaixo de 92. São os 4 únicos que estão abaixo de 92, mas que são artificiais. Por isso são chamados de cisurânicos. Vem antes do urânio, mas são artificiais. Todos os demais são transurânicos. Seria algo do tipo assim, ó. Urânio é a referência. Urânio. Todo mundo que passar do urânio é artificial, é transurânio. Quem vier antes é natural, menos os cisurânicos, que são quais? Bromécio, tecnécio, astato e frâncio, tá certo? Se o elemento químico tiver número atômico igual ou superior a 84, a tendência é que todos eles sejam radioativos, que é o que a gente estuda em radioatividade. Temos também nossa aula de radioatividade, e aí você vai assistindo de boa, tá certo? Bom, os elementos são divididos da seguinte maneira. Você tem aqui uma tabela bonita, de novo, essa tabela eu mesmo fiz, minhas próprias mãos. Esses são representativos, todo mundo aí é representativo, todo mundo. Esses são de transição, repara que o hidrogênio está sempre destacado. Agora, tem os lantanídeos e actinídeos, que estão aqui, mas na verdade não estão aqui. Eles estão como se fosse uma gaveta aí, né? Uma gaveta, que você puxa essa gaveta e bota eles para fora. Então veja que eles são de transição. Só que a galera que fica aqui, todo mundo que está aqui, é transição externa. E quem vem para cá é transição interna, que às vezes o pessoal confunde, que acha assim, mas não está do lado de fora, amigo? Não, eles estão dentro da tabela. Coloca ali fora só para você enxergar, tá certo? Para você poder se ligar. Aí você fica de boa. Epa, não era para isso aparecer. Mas aparecer não tem problema. Agora veja. Os elementos representativos, o número do grupo é igual ao número de elétrons da última camada. Como é que é isso, amiga? Tem aí os lantanídeos e os actinídeos, que daqui a pouquinho eu vou botar para você, que já estão destacados agora, que não era para estar. Mas tudo bem. Você tem aqui o galho 31. Como é que funciona isso? Você tem olha como a distribuição eletrônica é importante. Repara que o galho, ele está bem aqui, ó, bem aqui. Agora veja, qual foi o número de elétrons da última camada dele?
3. Se é 3, amiga, é porque ele pertence aqui, ó, à família 13, que é a família 3A. 13, que é a família 3A. Direto, direto, direto. Tem 3 elétrons, é da família 13, família 3A. Todos representativos são assim. Oxigênio, ó. Ó, cadê o oxigênio? Tá aqui. Aí você diz, e agora? 6 elétrons. Família 16. Família 6A. Aí o magnésio. Olha a última, olha a última, olha a última. Magnésio tá aqui. Magnésio 2. Família 2A. Olha o iodo. Olha o iodo ali, ó. 7. Família 7A. Agora, o de transição, aí já tem uma pequena diferença. Porque transição, como você viu, pode ser transição interna, que são os lantanídeos e actinídeos, que eu já tinha destacado ali no começo, que não era para estar. E transição externa, são todos os demais. Eles têm uma diferença. Eles são assim, ó. Repara, todos os representativos que estão desse lado aqui, 1 e 2, eles vão ter a distribuição eletrônica ou o subnível mais energético no bloco S. Aqui, essa galera daqui, os ametais, um pouquinho de metais, os gases nobres, do bloco P. Aqui, essa transição externa, do bloco D. E transição interna do bloco F. Só que aqui, ó, o nível cai 1 e aqui o nível cai 2. Como é que eu sei isso, amigo? Você só vai entender na próxima página. Não esqueça isso, que vai ser mais ou menos assim. Se eu lhe perguntar, aqui estão 7 períodos. Todo mundo aqui, ó, menos o hélio, que não entra nesse negócio, que o hélio tem distribuição eletrônica 1s2. Era para o hélio estar aqui, na 2. Mas como ele é um gás nobre, ele vai para o lado de lá. Então tira o hélio. E aí é o seguinte, ó. Todo mundo que termina aqui, nessa família 1, termina em S1. E aqui todo mundo termina em S2. O que é que isso quer dizer? Se eu pego o sódio, aí pergunto para você, cadê o sódio? O sódio está aqui. Se o sódio está aqui, sabe qual vai ser o subnível mais energético dele? 3S1. Ele está no terceiro período e todo mundo da família 1 é S1. Ou seja, eu não preciso fazer um S2, 2S2, 2P6, não preciso mais. Ele já vai dar 3S1 direto. Direto, direto. Amigo, faz de novo aí. Vou fazer com outro. Aqui o cálcio. Cadê o cálcio? Está onde? Pronto. Agora diga lá para mim, você vai. 4S2, amigo. Fechou. O cálcio é 4S2. Agora, isso aí é família 1 e 2. Do lado de cá, todo mundo é do bloco P. Então, a primeira família aqui vai terminar em P1, aqui terminar em P2, P3, P4, P5 e P6. Tudo normal, quer ver? Pega um elemento aqui pra gente. Flúor. Cadê o flúor? Tá onde? Tá aqui. Bom, se tá aí, amigão, tem erro não. Viu? O flúor é 2P5. Então, o subnível mais energético dele é 2P5. Tá vendo você? Ah, amigo, pega outro. Vamos pegar aqui o antimônio. O antimônio tá aqui. Diga lá qual vai ser o antimônio. Aí, tá vendo você? 5P3. 5P3. Então, é distribuição eletrônica. Bloco S aqui, ó. Bloco S. S1, S2. Bloco P, de 1 até 6. Agora, a galera daqui, essa transição externa, é do bloco D. Repara que o D vai até 10. Então, primeiro é D1, D2, D3, D4, D5, até chegar onde? D10. Agora, preste atenção numa coisa. Vamos aqui no nióbio. Pega o nióbio. Aí você diz, cadê o nióbio? Está onde? Olha aqui, ó. Ele está no 5º período, D3. Só que esses elementos de transição, eles são meio problemáticos. Ele não obedece exatamente a essa posição. Então, como eu botei lá atrás, você deve lembrar, o D, ele cai uma casa. Então, digamos, se aqui é 5, ele vai ficar com 4D3. Então, o subnível mais energético dele é 4D3. Ah, soltou aí, amigo. Vou botar aqui para você. Ósmio, cadê o ósmio? Ósmio tá aqui. Cadê ele? 6D6. Não, não é 6D6. Se tá no D, ele é 5D6. 5D6 tá aqui, tá certo? O cara poder se ligar. Ah, então quer dizer que o S é normal, o P é normal. O D cai uma. Certo. E o F que a gente tinha lá em -2 é o quê? Vamos ver aqui, ó. O F, todo mundo aqui, ó, de 1 até 14. 1 até 14. Agora tem 15 elementos aí. Esse último, na verdade, ele volta para cá, por isso que ele fica em D1. O último aqui, ó, ele é D1. Então, todo mundo que está aqui, ó, e tanto lantanídeo quanto actinídeo, aqui é F1, F2, F3, F4. Agora, se ligue numa coisa. Você quer que o promécio. Aí você vai ver o promécio está aqui. Lantanídeos sempre está no 6º período aqui, ó. Lantanídeo é sempre 6º período. Então, promécio vai ser, não pode esquecer que é N-2. Então, ele é 6F5. Não, não é 6F5. Ele vai ser quanto? 6 menos 2. Ele é 4F5.
Ah, rapaz. Agora me diga aí, ó. E urânio? Urânio tá aqui, ó. Urânio vai ser quanto? Bom, tá no sétimo período. F4. É 7 F4, amigão? Não, ele é 5 F4. Então, para eu saber o subnível mais energético, do S normal, P normal. Caiu no D, cai uma casa. Caiu no F, cai em duas casas. E é mais ou menos isso aqui que nós temos, ó. Todo mundo aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. Esse aqui vai ser um S1, esse aqui vai ser um S2. Aí aqui vai ser, ó, segundo período, 2S1, 2S2. Aqui já é 2P1, 2P2, 2P3, 2P4, 2P5, 2P6 e por aí vai. Agora veja aqui, ó, quarto, 4S1, 4S2. Quando cai no D, cai 1. Aí vai para 3. 3D1, 3D2, 3D3. Aqui não está no quinto? Aqui está no quinto, ó. Aí ele cai para 4. Aqui ele está no sexto. Cai para 5. No sétimo, cai para 6. E repara aqui os lantanídeos, ó. Lantanídeo aqui, ó, sexto, na verdade cai para o quarto. Sétimo, cai para o quinto, tá certo? Bom, amigos, eram essas informações que eu queria passar para vocês da tabela periódica, tá certo? Show de bola, vocês são demais, muito obrigado. Próxima aula, segunda parte da tabela periódica, propriedades da tabela. Valeu? Vou agora fechar isso aqui, muito obrigado e até a próxima. Show de bola.